A série começa em Sakigahara, onde Shimazu Toaio, diz ele, saiu sozinho com algumas tropas para abrir uma brecha para a fuga de seu tio, o comandante das tropas de Shimazu. Trei avisa consegue ferir moralmente o general inimigo e, da mesma forma, fica gravemente ferido, mas algumas flechas e punhaladas não derrubam o rapaz louco, pois ele orgulhosamente se mantém firme e se recusa a morrer, assustando o exército inimigo e forçando-os a recuar. De qualquer forma, devido ao Jiva Chá de aura de Toyolisa, saindo do campo de batalha ferido e sangrando, Toyovisa se vê transportado para um corredor de portas onde um homem de meia idade em uma mesa o espera. Então o macaco decide fazer a única coisa que sabe, Bonka Ser Supremo, que acaba sendo muito estúpido após ser sugado por uma das portas e cair inconsciente em um campo. Duas crianças élficas sem senso de perigo estranho encontram Toyohisa e decidem levá-lo para as ruínas do castelo, o esconderijo de dois dos drifters. Aproximando-se do castelo, outro vagabundo, Ioishi, diz para eles pararem, e se eles se moverem, ele o matará. Os elfos explicam que 12, diz ele, também é um vagabundo e que está morrendo. Percebendo que Toyohisa é um vagabundo, Ioishi diz a eles para deixá-lo e deixar o que está acontecendo. Ele explica que Tuyu, diz ele, provavelmente do Japão e está ferido. Eles decidem cuidar de seus ferimentos e ver se ele sobrevivera. Após 12 anos acorda, ele descobre que suas feridas estão costuradas, mas o que mais o surpreendeu foi um velho maluco que dizia ser o rei demônio dos 6 céus, Oda Nobunaga. E como esperado, Tuyu Hisd não acreditava que ele fosse o verdadeiro Nobunaga, já que o Oge foi morto 18 anos antes do envolvimento de Toyavis na Batalha de Sakigahara. Ele também conhece Yuiishi, um arqueiro de aparência atrevida que morreu há quase 4 séculos. Sem banana, Yuiishi explicou que antes de suas supostas mortes, eles acabaram em uma estranha passagem de pedra com várias portas e um homem sentado na frente dele. Ouvir que Toyavisa afirma que também o conheceu ao deixar Sakigahara. Fora de seu esconderijo, um espião fofo monitora os drifters. Ela é contatada por um homem por meio de uma bola de cristal mágica para verificar seu status. O homem com o estilo de moda doentio pertence a uma organização conhecida como Octoprist. O homem declara suas intenções de encontrar os drifters e então ordena que seus homens se preparem, preparando-se para a próxima guerra com os Endes, uma força oposta que defende a destruição do mundo. Do outro lado do espectro, 2 vagabundos, Hannibal e Scipio africanos, estão no meio de uma discussão acalorada enquanto um membro da organização Octopus os observa de longe. O observador recebe ordens do Homem de Branco, Abi, para trazer os vagabundos até ele nos preparativos para a guerra contra os Fins. Enquanto isso, a vila élfica localizada perto do grupo de vagabundos de 12V é atacada e incendiada por soldados do Império da Ordem por se associar aos vagabundos. A grande Lucy, por sua vez, é o homem principal. Ele sente cheiro de sangue, correndo para a aldeia para resgatar os elfos, pagando sua dívida com os jovens elfos por ajudá-lo antes. Na aldeia, um elfo solitário fica na fila dos elfos e diz a eles que salvaram um vagabundo. Ele os lembra que é proibido entrar na floresta e se associar com os vagabundos. Shara reclama que eles precisam entrar na floresta para pegar lenha e caçar, e como eles levaram suas mulheres, ele acha que eles estão basicamente mandando-os morrer. Han confirma que eles precisam morrer, junto com os outros demi-humanos como anões e hobbits, e então mata o líder da aldeia. Eles começam a matar elfos com Aran explicando que eles podem matar 50 deles. Aran então recebe a notícia de que há um incêndio no campo de trigo. Toyovisa então ataca e começa a matar soldados, acompanhados por Nobunaga e Yuiishi. Eles derrotam facilmente os idiotas, mas não é o suficiente. Enfurecido com a carnificina e a crueldade infligida aos elfos pelos soldados do Império, Toyovisa espanca brutalmente o comandante encarregado de massacrar os elfos com a bainha de sua espada e começa a acertá-los sem parar. Era tão ruim que o dentista ficaria milionário depois de consertar os dentes. Esse teria sido o caso se Toyohisa não ordenasse aos elfos que o matassem. De volta ao corredor de portas, o homem de óculos Murasaki é visitado por seu inimigo, uma garota gótica chamada Izzy, que zomba de seus esforços para enviar vagabundos ao mundo desconhecido para combater seus fins, que começaram a invadir as regiões do sul do mundo. Levando-nos ao reino de Carníadas nas regiões do sul, Abi está preocupado que o Rei Negro esteja chegando, mas os guerreiros Carníadas tentam garantir a ele que estão bem, pois nunca conseguiram romper sua parede. Olhando para eles,
Abi percebe que não vão durar nem 2 dias e decide ir ver a situação com Cafeto na esperança de que os 2 velhos vagabundos liderem o exército e salvem o país. Aba e seu subordinado tentam convencer a Enders das tropas defensivas para deixar Cipião e Aníbal assumirem o comando de seu exército. No entanto, os líderes se recusaram a dar aos 2 errantes o comando de suas tropas, não apenas porque Hannibal parece um cara que comeria um rato, mas também porque os comandantes querem permanecer no comando. Uma decisão tola resultou na retirada de Abi dos outubristas e dos vagabundos do país quando os Endes e seu exército composto por dragões, goblins e outras raças não humanas começaram seu ataque. O líder dos Endes, o Rei Negro, envia Hidikata Toshizo, John Dark e Anastasia Nikolaevna Romanova para o campo de batalha e questiona Minimoto no Yoshitsune se sua lealdade é com os errantes ou com os Endes. O Chá de Yoshitsuna afirma vagamente que irá para o lado que mais lhe interessa. Enquanto o exército do Rei Negro continua o ataque, uma porta se abre no céu e um avião japonês da Segunda Guerra Mundial sai pilotado por Kano Nashi. Agora ela se pergunta onde ele está e por que existem pessoas voando em dragões. Para Shizu, John Dark e Anastasia Cia quebram facilmente as paredes e começam a matar soldados. Vendo toda a destruição da cidade, agora ela se lembra dos bombardeios no Japão e fica com raiva. Aba leva Scipio e Hannibal para Bat Cassidy e convoca Kid. Mas antes de escapar, ele pergunta se eles vão liderar seu exército se tiverem uma chance contra o Rei Negro. Hannibal diz que as chances não são 0, e Aba comenta que se eles se unirem aos samurais, haverá esperança. Enquanto escapam, Booshi e Sandens abatem todos os inimigos que veem. Eles eventualmente enfrentam um dragão, mas agora ela vem e atira nele com seu avião e então começa a abater outros dragões. Enquanto isso, a espiã que monitora o grupo de Toyolisa é descoberta pelo chefe e seus companheiros. Apesar de tudo, Menu informa aos vagabundos que eles foram trazidos ao Novo Mundo para lutar contra os Fins. Embora o trio básico rejeite rapidamente a ideia, Menu explica a Toyohisa, Nobunaga e Yuichi que seu propósito como vagabundos é salvar o mundo de ser aniquilado pelos Fins. Para conseguir isso, ela os informa que os octopristas têm a tarefa de reunir os errantes e apelar aos reis e senhores feudais de vários estados e países para dar o comando de seus exércitos aos errantes. No entanto, o Rei Demônio sabe melhor e tem certeza de que os senhores não permitiriam que estranhos assumissem o comando de seus exércitos. Em vez disso, Papa Nobunaga propõe que os errantes, liderados por Toyovisa, assumam o Império da Ordem, assustando o velho Gregório. Rasputin relata ao Rei Negro que eles ultrapassaram Carníadas completamente. Ao relatar as baixas, o Rei Negro diz a ele para trazer todos os feridos, pois ele os salvará, pois são seus irmãos. Ele vai e começa a curar os ferimentos e diz a Rasputin para contar a todos que a parede norte caiu e aqueles que não acreditaram ou temerão que os humanos agora se juntariam a eles. O Rei Negro revela que queria salvar os humanos, mas como eles o rejeitaram, ele agora salvará os semi-humanos e destruirá os humanos. Ele diz aos Fins que eles precisam ir atrás dos vagabundos e matá-los, pois são seus únicos inimigos. De volta a Elven Village, o grupo de Freyov se oferece para ajudar os elfos em sua luta contra Corte para recuperar seu estado. Toyohisa e Nobunraimer brigam pelos acordos de liderança, já que Nobunoda quer que o rapaz louco vá embora, mas Toyovisa não quer. Eles são interrompidos pelo filho mais velho do chefe da aldeia assassinada, que implora por sua ajuda. Toryavisa concorda em assumir o papel de comandante e começa a armar uma armadilha para as forças Orto que chegarão em 3 dias. Nobunaga pede a Umano que lhe conte sobre os elfos, e ela explica que, décadas atrás, os humanos os atacaram, derrotaram e subjugaram. No terceiro dia, uma força de 200 soldados Horta marcha para a aldeia apenas para encontrá-la desabitada. Acampando fora da vila na floresta, os Drifters e elfos se preparam para atacar os soldados Orteste ao anoitecer no castelo abandonado. Toyoji-san diz que eles vão matar todos esta noite antes da emboscada planejada pelos Drifters. Nobunaga usa cadáveres de várias maneiras humanas para criar um poço mais salgado depois que Toyoji-san enterra as cabeças dos mortos em sinal de respeito. Enquanto isso, a armadilha começa a treinar os elfos no arco e flecha e se surpreende ao saber que eles têm uma aptidão inata para isso. Dito isso, pode acontecer, e as tropas órticas percebem que o poço de água de The Village se encheu de Twitter. Ele anunciou que eles atacarão a vila esta noite e então marcharão em direção ao castelo do Senhor e o matarão.
Nenhuma banana se surpreende, mas Tuiohisa conta a ele que lhe contaram porque não havia mulheres na aldeia, já que os elfos se reproduzem apenas uma vez por ano. Durante esse tempo, as mulheres são levadas pelo Senhor e seus homens. Nobunaga percebe que esta é uma tentativa de levá-los à extinção. Toyofisa inspira os elfos, e eles atacam a vila enquanto 3 dos elfos lançam seu ataque contra os soldados Orteste. Nobuna realiza um cerco para prender as tropas Horta e bombardeá-los continuamente com flechas de terreno baldio, resultando em feridas que não podem ser limpas, pois a água já está suja. O adesivo então se move entre todo o exército e mata o comandante, fazendo o resto do exército correr de medo. A coruja começa a comemorar a vitória, mas o trio avisa que ainda precisam tomar o castelo. Nobunaga percebe que Toyohisa não tem um plano, mas diz que ele tem um e veste todos como soldados Orteste. Em outro lugar, soldados em fuga caem em armadilhas e os restantes são mortos por Yoichi e seu grupo. O senhor é informado do retorno das tropas e eles as deixam entrar no castelo. Conforme o senhor vem, eles se revelam, e Toyohisa pergunta onde estão as mulheres, e o senhor aponta para a torre. O senhor se pergunta sobre seus soldados, mas Nobunaga diz a ele que a maioria está morta, e Yuichi está caçando o resto enquanto se dirige para a torre. Toyohisa conta a eles sua desgraça de matar aqueles que desistiram da espada, mas alcançando a runa com as mulheres e vendo o que elas estavam fazendo com elas, ele fica bravo e diz que estava errado e vai matar todas elas. Nobunaga diz aos elfos para revistarem o castelo em busca de todos os tipos de documentos. Omano chega e fica surpreso por eles terem conseguido tomar o castelo. Nobunaga aponta para um grande retrato de Adolf Hitler e se pergunta quem ele é, e Omano explica que é o pai de Hort, aquele que o fundou. Mas eles ainda não sabem se ele é Drifters ou Fins. Há 60 anos, ele apareceu e instigou as pessoas a se levantarem contra o governo com seus discursos. Ele conquistou o coração das pessoas e iniciou uma rebelião. Depois de fundar Hort, ele acaba com sua vida. Nobunaga então é informado de que Tuilisa arrastou os soldados para fora e planeja matá-lo. Nobunaga corre para ele, comentando que, dado o quão bonitos os machos eram, era óbvio o que eles estavam fazendo com as fêmeas. Ele não quer que Elisa faça isso porque é o trabalho dele. Antes que Toyohisa pudesse dar a ordem para matá-los, Nobunaga o acerta por trás e o derruba e então ordena aos elfos que matem os soldados. Os elfos atiraram em todos, exceto em um homem que continuou dizendo a eles que nunca tocou nas mulheres e apenas foi transferido para lá. Em seguida, os Drifters devolvem as mulheres às suas respectivas aldeias. Da proclamação, que contém informações sobre as pesadas perdas que Hort está sofrendo ao travar guerras com vários estados, como resultado, as aldeias élficas em todo o país começam a se revoltar e se juntar aos Drifters. Saint Jeremy, um poderoso aristocrata e ex-aliado de Hitler, dono de um quarto do Império Horde, ouve a notícia de como eles estão perdendo território e percebe que o país está perdido. São Jeremias visita os líderes de Hort e os informa que sua frota naval que carrega suprimentos para seu exército no oeste foi destruída. São Jeremias então comenta sobre os elfos, mas os líderes não levam isso a sério, fazendo São Jeremias perceber que o país está realmente acabado. Saint Jeremy então decide sair e se encontrar com os elfos e os Drifters ao anoitecer. A garota com problemas de raiva, John Dark, e seu rato Sinshilder, bem como vários soldados do exército do Rei Negro, se aproximam do esconderijo dos Drifters. Eles chegaram logo ao acampamento, e o ataque começa após a evacuação das mulheres e crianças élficas. Toyohisa confronta Joan, que ele confunde com um homem, enquanto o menino bonito se depara com uma grande parede de tijolos chamada Jill Jones. Começa a queimar tudo em uma nuvem e cria paredes para proteger Toyohisa. Jaime a leva em retirada, agradecendo-a por salvar sua vida, enquanto Omano afirma que ela pode criar mais 2 paredes. Toyohisa pede a ela para fazer o que ele diz e depois fugir para a floresta. Joan queima a floresta tentando encontrar Toyohisa, mas ele aparece atrás dela. Ela corta seu caminho à esquerda e à direita, dizendo que ele não escapará. Mas Toyohisa diz a ela que não planeja. Omano cria uma parede atrás dele, e ele pisa nela, mordendo sua espada. Omano então cria uma segunda parede na primeira parede e lança Toyohisa direto em direção a Joan, chutando-a e mandando-a direto para um poço. Toyohisa percebe que Joan é uma mulher e diz a ela para ir embora e agir como mulher, mas ela fica com raiva e explica que lutou pela França.
Mas ele bate nela, comentando que não conhece a França. Enquanto isso, o cara que parece uma garota está lutando em sua batalha contra Jill devido à força e durabilidade desumanas desta última. Felizmente, antes que Yoichi quase seja morto, Bat e o Sundance Kid chegam ao local usando uma metralhadora Gatling para destruir o corpo de Jill e salvar Yoichi. No entanto, Jill ainda está de pé com fogo em seu coração que se extinguiu quando viu sua moleca, a rainha Joan, sendo resgatada pelos Cavaleiros do Dragão. Assim, ele morre com um sorriso e promete esperar que Joanna se junte a ela na vida após a morte enquanto ele se desintegra em sal. Depois de se reunir, o Mano Aba se apresenta ao The Drifters como o líder ER da organização Octopus. Ava conta a Nobunaga o motivo pelo qual eles foram trazidos para o Novo Mundo, e isso é para ajudar a lutar contra os fins. Tori Visa retorna e informa ao grupo que deixou John inconsciente em um poço próximo, então o defensor da igualdade de gênero Abi repreende Toyohisa por permitir que Joan escapasse devido ao seu gênero. Mas Toyohisa não se importa, pois está determinado a defender seus princípios e não se tornar o peão de Murasaki. Chega o dia seguinte e vemos o estrategista romano Scipião, que se separou do grupo de Aba durante a viagem para o encontro com o grupo de Toy Elise. Encontra Naoshi, que foi nomeado o deus do céu para uma tribo de cães antropomórficos. De volta ao acampamento dos Drifters, o filho de Annie Summers explicou a mecânica por trás de suas armas de fogo para Nobunaga, que fica em êxtase com a ideia de produzir armas de fogo mais modernas em Magfall. Toya Visa lidera seu grupo para libertar. Os anões de Horta vêm enquanto Aba, Bat e o filho de Summers partem para procurar Scipião e continuar sua investigação até o fim. Enquanto o Conde Saint Jeremy e seus ajudantes viajam para Elven Village para se encontrar com The Drifters. O grupo de Toya Visa atacou o maior arsenal do Império da Ordem em Gagoka para salvar os anões. A candidata Eva, tendo feito a pólvora negra, criou bombas e inicia um ataque a Dulca. Enquanto os elfos jogam bombas, os soldados entram em pânico ao ver todas as explosões. Os portões do castelo se abrem e tropas totalmente blindadas chegam. Toyoji-san diz aos elfos para correrem. Omano então os cerca com paredes de pedra, e Toyoji-san diz aos elfos para jogarem as bombas dentro, destruindo sua infantaria pesada. Eles fecham os portões e Nobunaga se pergunta como eles entrariam. Ele então se pergunta por que eles levaram Hannibal com eles, mas Hannibal faz um sinal de escada com os braços. O estrategista Kaolho Hannibal dá ao Lorde Demônio Kaolho Nobunaga a ideia de usar as flechas de Yoichi e os feitiços da parede de pedra de Omano para lançar uma escada ao lado do portão, permitindo que o grupo de Toyoji-san invada a cidade e liberte os anões. Vendo como eles são magros, Toya Visa ordena que sejam preparadas refeições para eles em vez de derrubar os defensores do castelo. 2 de Visa vai até os soldados e diz a eles que os anões estão comendo agora, e se eles largarem as armas, poderão sair. Caso contrário, quando os anões terminarem, eles os matarão. Os soldados decidem desistir e, ao abrirem os portões, Toya Visa conta a ele seu comandante e ele disse em sua vida. Mas como ele se recusa, ele corta a cabeça, dizendo que ele não serve para um senhor. Quando Yoichi se prepara para perseguir as tropas em fuga, Toyohisa o impede e diz que ele não precisa mais seguir caminhos desonrosos, pois esta é a guerra deles, colocando uma lágrima nos olhos de nosso menino. Enquanto isso, um integrante da organização octulista e seu cão companheiro espionam as pontas das Carníadas. Eles ficam horrorizados ao saber que o Rei Negro ensinou a agricultura primitiva aos monstros que um dia substituirão os humanos assim que os fins tiverem eliminado a humanidade. O Rei Negro tenta recrutar um dos 6 grandes dragões, o Dragão de Bronze, para se juntar ao seu exército, mas é recebido com desprezo e recusa por este último por subjugar seus irmãos dragões como animais de estimação em seu exército. Usando sua habilidade de replicar as células de qualquer forma de vida, o Rei Negro deu a ele o tratamento Deadpool e infectou o Dragão de Bronze com um crescimento cancerígeno em seu corpo para obter sua obediência. Posteriormente, Rasputin apresenta a conclusão de um alfabeto simples em uma religião sincrética para os demi-humanos aprenderem a ajudar a estabelecer uma comunidade multirracial unificada de acordo com os desejos do Rei Negro. Enquanto isso, Joan acorda de seu coma após sua luta com Toyohisa e é informada por Anastasia que seu simp está morto. Enfurecida, Joan jura vingar seu companheiro morto matando Toyohisa. Ao que Anastasia a repreende por sua imprudência antes de prometer deixá-la fazer o que quiser quando chegar a hora.
De volta a Vidouka, Nobunaga pede que os anões comecem a forjar mosquetes para seu exército usar em batalhas futuras. No dia seguinte, o Conde Saint Jeremy e suas companheiras rainhas chegam a Gabduka para se encontrar com os Drifters. Enviando seus ajudantes para testar Toyohisa para ver se eles são dignos de se aliar. São Jeremy revela que é um Drifter e que deseja vender o Império da Ordem para os Drifters antes que Ort seja destruído por outros países em guerra. Para conseguir isso, Saint Jeremy recomenda que os Drifters derrubem o Império da Ordem e tomem seu território. Mais cedo, Saint Jeremy pergunta aos Drifters sobre seus nomes. Ele reconhece Toyohisa da Batalha de Sekigahara, Yoichi da Guerra Genpei e comenta que ele é famoso. E então diz a Nobunaga que ele é super famoso. Nobunaga percebe que São Jeremias veio de uma época posterior a eles, e São Jeremias pergunta a Toyohisa se ele quer saber o que aconteceu. Mas Toyohisa diz que ele já sabe. Chegando à Ort capital Verlina, um soldado para a carruagem de São Jeremias perguntando quem ele é, mas Alesta explica NS e o ameaça de mandá-lo para a linha de frente por parar a carruagem de São Jeremias. Tendo chamado os líderes do Horta, São Jeremias os informa que eles estão fechando o Horta. Ele permitiu que eles governassem o país 50 anos atrás, mas agora ele está voltando e começará uma nova vida com Toyohisa como líder. A maioria deles concorda com São Jeremias, mas 2 deles discordam, revelando-se controlados por Rasputin. Tendo entrado na capital com a carruagem de São Jeremias, Toyohisa e os demais chegam à reunião onde Rasputin revela que o Rei Negro também planeja tomar o Império da Ordem para sua campanha. Conforme os soldados entram na sala, Toyohisa rapidamente os derruba. Rasputin percebe que este é o líder, Toyohisa, mas enquanto tenta falar com ele, Toyohisa o ignora completamente e começa a bater em seu fantoche. Depois de ser humilhado por Toyohisa, Nobunaga, Rasputin recua. Ele explica a situação para Toshizo, que diz para ele deixar tudo com ele, e ele vai levar Horta. O Rei Negro diz a eles que se eles acharem que Horta não pode ser obtido, eles podem mudar seu plano e esmagá-lo causando o máximo de destruição e caos. E São Jeremias então começa a discutir pois São Jeremias disse que só trouxe 500 soldados, pois era para um golpe normal e não uma guerra. Olhando para eles todos musculosos, mas sem camisa e de mãos dadas, São Jeremias explica que eles são seu bando sagrado de Tebas. Eles dão mosquetes aos homens de São Jeremias, e Toyohisa explica que Nobunaga os deixará enquanto ele lidera os anões e Yoichi, os elfos. Nobunaga supõe que o inimigo provavelmente mudou seu plano e agora matará e destruirá tudo o que vir. Quando a batalha começa, Nobunaga ordena que seus homens atirem, fazendo o inimigo experimentar armas de fogo pela primeira vez. Enquanto eles disparam na linha de frente, o resto percebe que não pode mais seguir em frente. Toyohisa então ataca com seus homens. Tashizo é visto em outro lugar, olhando para a batalha e como os soldados estão sendo mortos. Ele fica com raiva. Toyohisa e os anões avançam e matam as tropas inimigas. Nobunaga ordena a seus homens que continuem atirando e quebrem a retaguarda. Tashizo diz à infantaria para recuar e aos guardas da retaguarda para se espalharem e se dividirem em grupos menores. Yoichi observa isso e informa a Nobunaga que eles estão queimando as casas e obscurecendo sua visão. Nobunaga então adivinha que o líder inimigo conhece armas de fogo, pois elas estão se adaptando muito rápido. Tashizo encontra Toyohisa e se apresenta como Hidekata Toshizo do Shinsengumi, comentando que nunca esquecerá o clã Shimazu. Toyohisa percebe que ele é de uma época diferente da dele e se pergunta o que seus descendentes fizeram com ele. Toshizo fica com raiva e libera seu poder. Nobunaga se pergunta o que eles devem fazer, e Hannibal vem e diz a ele que eles precisam esmagar Berry e joga algumas frutas e começa a esmagá-las, explicando que elas têm um sabor melhor se ele as esmagar todas juntas. Nobunaga então liga para Yoichi e pergunta se o inimigo está iniciando os incêndios aleatoriamente. Enquanto Yoichi observa, ele percebe que eles estão se movendo em um padrão que segue em direção ao edifício do Capitólio. E Nobunaga percebe que eles ainda não desistiram de tomar o país. Tashizo usa seu poder, criando fumaça com imagens fantasmagóricas de Shinsengumi morto para atacar Toyohisa. Nosso garoto então pula em um prédio e sai por uma janela diferente, diminuindo a distância para Tashizo. Mas quando Tashizo recua e está prestes a usar seu poder novamente, Toyohisa pula em outra janela e, ao sair, joga
pratos em Tashizo, o que o irrita ainda mais por não lutar como um guerreiro. Mas Toyohisa explica que isso é uma guerra e que ele não deve lutar como um guerreiro. Seu único objetivo é cortar a cabeça do inimigo. Tashizo o envolve e consegue quebrar sua katana e então o ataca com seu poder, infligindo vários cortes nele. Ele diz a Toyohisa que o subestimou, mas Toyohisa diz que nunca o subestimou. Enquanto isso, Nobunaga chama todos para se reunirem e forma um plano. Eles deixam o inimigo entrar no prédio do Capitólio e depois ateiam fogo e fecham as portas com a magia de Omano, não os deixando sair e matando quem tentar. Vendo que Toyohisa explica que Yoichi e Nobunaga o consideram um líder, mas ele nunca se considerou assim. Mas ele sabia que, se ganhasse tempo suficiente, Nobunaga descobriria algo e viraria a maré. Os anões então ficam atrás de Toyohisa, e ele ordena que atirem. Ao fazer isso, alguns dos estilhaços atingiram Toyohisa, mas conseguiram dispersar a fumaça de Tashizo, fazendo perceber que Toyohisa é o maior idiota que ele já viu. Toyohisa então pula e ataca Tashizo em uma briga, com seu exército destruído. O Rei Negro ordena que Hidekata, que estava levando uma palmada na bunda, se retire de sua luta contra Nobunaga. De volta a Carneades, Rasputin pede desculpas ao Rei Negro por seu fracasso em capturar Orte. Embora o Rei Negro esteja satisfeito por eles terem conseguido foder a capital cidade e avaliar a força dos Drifters. E o show termina em um momento de angústia com Akachi, que, ao ouvir a voz de Nobunaga, percebe porque não conseguiram encontrar seus restos mortais e decide se juntar